nós, né? Vamos nós, porque tá começando o nosso Peladeiros aqui na programação da Pop a partir de agora. Estamos juntos e misturados em 104,9 radiopopfm.com.br, também pela Conexão Web Rádio, pela Mac Plus Web TV, os nossos canais no Facebook, né? Pop FM Mendes RJ e o Facebook do César Mackenzie, para você curtir, para você interagir com a gente, participar, claro, a partir de agora do nosso Peladeiros. Muito assunto para trazer para você. Trazemos notícias de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, tudo isso em destaque para você a partir de agora. Estamos junto e misturado nessa super quarta-feira, 18 de maio de 2022. E vamos nessa, porque o Peladeiros está no ar. Futebol! Humor! Foi a sexta-feira, bota pra torar! Tudo misturado! Peladeiros! Pois é, meu amigo GG Malvadão, já começa aí trazendo o seu destaque do fogão para essa quarta-feira? Boa noite, meus amigos da Rede Peladeiros de Futebol. Muito boa noite, Rudy Oliveira. Boa noite, César Mackenzie, que continua com aquela cara... Não sei o que está vendo, mas só vamos saber. Está meio depressivo. Nem a vitória de ontem adiantou, hein? Ele nem trocou de roupa, hein? Eu estava observando, eu ia falar isso, mas enfim, eu vou deixar. Pode ser o frio. Boa noite, meu amigo Sérgio Belli. Tudo bem com você, meu querido? Como é que estamos tudo aí? Ótimo. Qual é a temperatura? Olha só atrás de mim, ó. Olha atrás de mim. Tá vendo? Céuzinho azul. É Roberto Dinamite? Não, céu azul, pô, são 11h05 da noite. Aí, ó, olha como é que ainda tá o céu. A audiência da Rádio Pop, ela é formada, em sua maioria, por membros da quinta série que não evoluíram. Então você no rádio, você manda, olha quem tá atrás de mim, fica estranho, né? Zubelli, antes de outra notícia... Mas hoje tá calor aqui. Tá calor. Tá calor? Quantos graus aí? Quantos graus aí agora? Estão fazendo exatamente 11 graus. 11 graus? Que maravilha para ele. Alô? Calma. Uma maravilha. Tudo, olha como é que tá a camisa, 11 graus, olha como é que tá de camisa polo. Banho, 11 graus, banho, eu não tomo. Acabei de tomar banho aqui, ó. Acabei de tomar banho, ó. 11 graus, o Rude nem molha a barba. Não, 11 graus eu não passo nem pé, não escovo o dente, faço nada com água. Sai pra lá. Vamos lá então, olha aí. E no Botafogo é o seguinte, Saravia elogia a evolução do Botafogo, destaca a parte física e projeta duelo com a América de Minas Gerais, jogando em casa ou fora, dá na mesma. Vamos pra cima. É isso aí, as notícias do Botafogo de hoje. Tá embalado, hein? Tá embalado demais. Olha, no Fluminense, rapaz, com Ganso e Natan à disposição, o time deve ter de novo dupla de grande expectativa e pouco uso. No jogo de logo mais, daqui a pouco. Aliás, no outro jogo lá, o Júnior Barranquilla ganhou, complicou um pouco a situação do Fluminense. O Ganso não tinha se machucado? Ele tá de volta, mas já recuperou, né? Ele teve uma extensão muscular, não foi isso? Quando ele foi bater um corner, não foi isso? Ô, César, as contusões do Ganso são as contusões mais somebody love do futebol mundial, né? Aqui já tem voltou. no Flamengo não é, né? É complicado. Isso nossa, no Flamengo, o Diego Alves. Meu Deus, não tem médico que recupere o Diego Alves. Enfim. Meu amigo Sérgio Zubelli, conta pra gente os destaques do Gigante da Colina. Ô, Rude, põe aquela música do Chororô aí de fundo. Põe a música aí. Qual música do Chororô? Sei lá, a vinheta aí do Choroquém. Ué, aquela criancinha chorando aí. Põe aí. Chorando. Isso aí o Getúlio faz, pô. Vai fazer aí, Getúlio, vai. Porra, não é gasta não, rapaz. Porra, o destaque do Vasco é o seguinte, Rude. Eu chorando do Getúlio, pelo amor de Deus. Imagina depois do que aconteceu em São Januário no domingo, adivinha o que aconteceu? Começou o chororô. Bahia, Sport, Cruzeiro, Grêmio, todo mundo perguntando por que o Vasco vai jogar em Manaus. Ora, essa... Eu tenho uma resposta para vocês, os seus otários.
Olha. É porque o Vasco tem torcida em Manaus. Vocês não. Tem um Neto na televisão, tá vendo? Acabou. Não, os otários são do Bahia, Esporte, Cruzeiro e Grêmio. Eu tô falando. Sabe por que o Vasco joga em Manaus? Porque o Vasco tem torcida em Manaus. Vai lotar amanhã lá. Vai lotar. Ele ativou o modo de aranha hoje. Caramba, que isso aí. Torcedor de time invicto na Série B, rapaz. Não. Tá com a moral, tá andando na rua com o peito estufado, que, ó, vou te falar. Pô, aqui em Trondheim só dá Vascão também. Tá, Vascão. Ô, César Mackenzie, os destaques do Jogão. O cara leva a família toda para morar lá, com exceção da dona Andréia, os 500 filhos do Sérgio, tudo vascaíno, ué. Fazer o quê? E nem assim dá Vasco, não, hein? Nem assim dá Vasco, não. Muito boa noite, Rude, boa noite, Getúlio, boa noite, Sérgio Zobelli, boa noite, amigos da Rede Peladeiros de Enganação. Muito bem, não adiantou o Nostradamus da colina, muito menos um Chapolin endiabrado. Que isso? Revoltado, barbudo. Deu a lógica, eu só não acertei por 1-0, né? Por causa dos milhares de gols perdidos. Não, por causa do Gabigol. Você não acertou por um, porque o Gabigol é um fela da puta, entendeu? Por isso que você não acertou. Fela da puta. Se não fosse, você acertava, entendeu? Então, eu espero agora o Rude e o Sérgio falarem, né? Retratação. Entendeu? Aí... Vou falar que nem o teu ídolo, Mauro César Pereira. Eu não tenho que me retratar nenhuma contigo, otário. Quando o Zubelli fala que o Flamengo vai perder, eu já fico animado. Muito bem. Muito bem. Lógico, o Flamengo ganhando, meu Deus do céu. Vou falar agora que o Flamengo só vai ganhar, então só vai perder. Não esquece que eu... Mas no último resultado eu falei que o Flamengo ia ganhar de 6-0, pô, ganhou de 4-3, sei lá. Esquecem, Copa São Paulo de Júnior, eu falei que ia ser 10-1 e foi 10-0 Flamengo. Aquilo tecnicamente eu acertei. Vamos vestir, vamos calçar a sandália da humildade. Depois disso, vocês notaram, ele foi lá e mudou o regulamento. O César agora, ao invés de César Mackenzie, é César Diná agora. O profeta Peladeiros, que está só começando aqui na programação. Vamos nessa. Olho no lance. Peladeiros. Tá rolando. E vamos começar falando do Malvadão. Invicto na Libertadores. Fala, César Mackenzie. Pois é, rapaz. O Flamengo ontem garantiu com o empate, já garantia, né? Já garantia, e acabou garantido com a vitória mais do que merecida, né? Pelo domínio do jogo, pelos gols perdidos. O Flamengo venceu a Universidade Católica por 3-0. Uma partida que começou logo em menos de 3 minutos. O Flamengo já tinha 2 jogadores com amarelo. Era o Andrés e também o Mateuzinho, né? Isso com menos de 5 minutos de jogo. Eu falei, esse juiz está cheio de gracinha. É o jeito. Ele quer equilibrar a partida, vai tirar um jogador em campo. Foi o que eu pensei. Mas aí o Flamengo, né, impôs o seu ritmo. Mostrou seu potencial, né? Mostrou seu potencial. O time da Universidade Católica é muito ruim. O Corinthians, quase que vence contra o Boca. Os times da América do Sul, da Argentina, então, nem se fala. Não tem Boca, River Plate, você vai assistir o jogo lá, mas tem tradição. Né? Mas esse da Universidade Católica é muito ruim. Então, qual é o mérito do Flamengo? Não ter levado o gol, apesar de ter feito umas 2 falhas bobas lá, mas não tomou gol, né? E carimbou o passaporte aí, podendo garantir, quem sabe, o primeiro lugar, geral, apesar que é muito difícil, né? Que o Palmeiras está com 100% e só a chave do Palmeiras é a molezinha
uma molezinha, Uma teta, né? uma teta, rapaz. Então, mas pelo menos garantir. Pô, a do Flamengo também é uma teta, pô. No São geral. 2 tetas. Mas mais ou menos. O Palmeiras é mais, né? O Talheres, apesar de estar ruim no campeonato argentino, né? Mas ainda é um time meio assim, o Flamengo venceu lá, venceu lá na Argentina, mas É um time meio ruim, né? Que você quer dizer? Meio ruim, não é completamente Mediano. É meio ruim, não é tão ruim, é meio ruim. Mas a do Palmeiras é uma teta, meu cara. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas aí o Flamengo talvez conseguir garantir aí o segundo melhor campanha, pelo menos até as semifinais, se não cruzar com o Palmeiras, decidir seus jogos no Maracanã. Jogo de ontem, né? Teve a torcida vaiando o goleiro. Isso que eu ia falar. No aquecimento, né? Que certo coisa. que ele tem falhado, mas vai depois. Ajudar alguma coisa? Eu nunca vi ajudar. Você vaiar o jogador do seu próprio time. O que acontece quando você vai o adversário, tá arriscado o cara ficar mais pé da vida e jogar mais ainda contra o seu time. Agora, quando você vai o jogador do seu próprio time, eu nunca vi dar certo. Mas, tudo bem. A torcida está lá, pagou ingresso, prefere vaiar, não está ofendendo, não está jogando nada em cima, não está agredindo o jogador nenhum, tem o direito de vaiar, mesmo achando que isso não vai dar certo nunca. No primeiro gol, os jogadores mostraram aí uma triangulação. Né? Não, depois do primeiro gol, eles comemoraram junto com a comissão técnica, com os bancos de reserva, mostrando união. No final do jogo, eles acolheram o goleiro Hugo, chamaram o goleiro Hugo lá no meio de campo, abraçaram ele, dizendo que tá junto. Né? Então, pelo menos o Flamengo ontem apagou uma centelha do incêndio. E tem uma sequência aí ainda boa, porque o Flamengo joga contra o Goiás no Maracanã, o Fluminense no Maracanã, apesar do mando de campo ser do tricolor, e depois ainda pega antes do Fluminense, ainda joga com o Sporting Cristal também no Maracanã. Então você tem aí uma sequência muito boa de jogos em casa, sem viagem, sem desgaste, para o Flamengo tentar aí fazer com que surja mais confiança, o time tem um pouquinho mais de confiança, e os gols perdidos é aquele lance. Tem hora que a bola não quer entrar, a bola não entra, não é só o Gabigol, o próprio Arrascaeta perdeu, ia ser um golaço, mas perdeu um gol, o Pedro, antes de fazer também aquele gol na base da raça, também perdeu o gol feito também, Bruno Henrique errando chutes, né? Botando a bola tudo por cima da trave. Ou seja, é uma hora isso vai passar, uma hora as bolas vão começar a entrar. Entendeu? Então, são fases que qualquer time passa, e o Flamengo está passando por uma de gols perdidos que, pelo amor de Deus, eu nunca vi nada igual. Parecido àquele Flamengo quando tinha o David, aquele atacante David. Não sei se vocês lembram, né? Ele, o Ronaldinho também perdia gol. Lembro, pô. Inesquecível. Eu estava naquele Vasco Flamengo inesquecível lá no Vazião, que o David perdeu aquele gol. Tava naquele jogo. Foi. E teve aquele lance também, foi tão ridículo com aquele jogo contra o Santos, foi 4x3. Foi 4x3 ou 5x4? Foi 5x4. Ele perdeu um ridículo também. Perdeu o gol debaixo da trave. Então, cara, o que tem que ser feito agora é ir colocando a casa em ordem, nada melhor do que vitória, e dessa vez o Flamengo venceu. Convenceu, jogou bem, né? Teve um pouquinho de queda de rendimento no segundo tempo. O Arão vem se transformando em artilheiro, 3 gols de cabeça com 3 assistências do Arrascaeta, quem diria, né? Então, preparar agora o jogo para domingo contra o Goiás no Maracanã. Agora, o que aconteceu com Paulo Souza, né? Na sua
coletiva, perguntaram sobre o Diego Alves e ele comentou que o Diego Alves estava com contusão na região pubiana, e a região pubiana realmente é meio complicado, de uma hora para outra parece que, foi o que ele deu a entender, que de uma hora para outra parece que melhorou, logo depois que ele conversou com o Bruno Spindel, mas ele não vinha treinando, então com o esquema dele, o jogador que não vem treinando não joga. Para poder jogar, tem que treinar, tem que estar dentro de um certo critério. E aí, logicamente, algumas pessoas da imprensa também colocaram mais lenha na fogueira, e aí parece que o Diego Tiranossauro Rex está meio... hoje ele mas também não se pronunciou. Ele não se pronunciou oficialmente em nada. Tá todo mundo calado, todo mundo quieto. Paulo Souza falou e ninguém desmentiu até agora. Ô César Mackenzie, eu não assisti o jogo. Você acha que Você perguntou que hora que era o jogo, o César te falou o horário do jogo e você não assistiu o jogo. Eu falei o horário do jogo antes. Uma coisa para vocês. Eu tive um problema familiar ontem que realmente não deu para assistir. Tá, eu aí não pude assistir. Mas, enfim, eu queria saber, César, se o Paulo Souza ele realmente colocou o time de acordo com o que você gosta, ou houve alguma modificação, como é que foi o... Não, de acordo com o gosto, não. Ele colocou o time que jogou foi praticamente quase o mesmo da última partida. Do empate contra o Ceará. Mas os comentaristas... Mas qual foi, então, a diferença entre o jogo do Ceará e o jogo o Júnior? O primeiro tempo foi igual. O Flamengo dominou o Ceará como dominou. No segundo tempo, o time do Ceará ainda é melhor do que a Universidade Católica, né? Os gols perdidos continuaram acontecendo. Agora, logicamente, você vê uma diferença quando está o Rodrigo Caio na zaga e quando não está o Davi Luiz. Eu tenho comentado no grupo que a minha zaga, com todos os jogadores bem fisicamente à disposição, o Davi Luiz não estaria entre eles. É a minha opinião. Seria reserva. Eu falei isso quando... O Júnior Maestro... Eu falei isso quando ele foi contratado. O Júnior Maestro, hoje no Seleção Sport TV, na hora do almoço, ele falou que para ele o Paulo Souza achou o time. A única alteração que vai ter ali é o João Gomes no lugar do Andres, que não dá para deixar o João Gomes de fora do time. O resto é o time todo, que para ele a zaga, estando todo mundo 100%, é Rodrigo Caio e Pablo. Aí o pessoal ficou assustado e falou: o Davi Luiz de fora? Ele falou: Davi Luiz de fora. Mas não, entendeu? Reserva de peso, né? Davi Luiz muito ruim. O que entrava de gente pelo lado dele, pelo setor dele ali, coitado do Felipe Luiz, coitado. Felipe Luiz jogando com ele ali, pelo amor de Deus. Sofreu. Mal o Davi Luiz. Pode ser que melhore, não sei, mas hoje, no momento, para mim, estaria fora do meu Sérgio Belli acha que não melhora, né, Sérgio? Não tem jeito. Não, ele já teve tempo já Antes era que ele não estava em forma. Já teve tempo para entrar em forma. Ele está com quantos anos hoje? 36, não é isso? 36? Acho que é isso. César, mas você falou da declaração do Paulo Souza, que até agora não deu nada. Estou lendo aqui no Globoesporte.com, o Diego Alves cobrou esclarecimentos do técnico. Parece que o clima ficou quente lá. O Bruno Spindel teve que intervir hoje lá no CT. Pô, mas esse Diego Alves também é uma mala, hein? Esse Diego Alves também é uma mala, hein? Vou te dizer, hein? Ele não se pronunciou oficialmente. Foi um repórter que ouviu ou que soube lá dentro que ele cobrou alguma coisa. Meu camarada, o cara não vem jogando. Aí ele pede, em vez de eles conversar com o técnico, com qualquer que seja a relação que eles tivessem com o técnico, tenha com o técnico, primeira coisa, tem que pedir para jogar para quem? Vai pedir para o Bruno Spindel? Esses caras querem jogar com o nome. É a mesma coisa do Fábio lá no Fluminense, igualzinho. O goleiro Hugo, por mais que tenha falhado, por mais que eu tenha xingado, criticado ele, é uma pessoa, é um profissional que tem que ter coerência, tem que ter respeito. Ter o respeito profissional. Como é que ele quer aparecer, surgir, agarrar no momento em que o cara surgir como o Hugo do gol? O Hugo vai ser um grande goleiro para frentemente. Ele ainda é jovem,
ele ainda peca por certas coisas que ele tenta... Ontem, por exemplo, o Flamengo quase tomou um gol no primeiro tempo, porque ele tenta adivinhar, enfim, mas com o tempo ele vai. Agora, o que eu li, o que eu estava lendo aqui de informação, é que o Diego Alves tentou ganhar a vaga lá na sala do Marcos Braz e do Bruno Spindler. Aí que tá. Olha só, gente. Olha só. O técnico está pressionado, a torcida querendo o cara ir embora para o JJ voltar. Aí o time ganha bem, tem que inventar alguma coisa, meu amigo. Tem que inventar alguma coisa para continuar o negócio lá fervilhando. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Tem que, eu acho que é uma coisa tem que inventar uma crise. O Paulo Souza falou, foi uma besteira, coisa boba, não poderia, nunca virá essa, vamos dizer, esse turbilhão que está acontecendo em volta disso. Todo mundo sabe que o Diego Alves vem errando, vem falhando. Tem certo tipo de repórter que faz umas perguntas imbecis. Não, isso aí é política. É política. É política. Gente que traz tudo isso junto. Jogador brasileiro, que ele deve ganhar muito bem o salário dele. Foi goleiro do Flamengo aí, campeão na Libertadores e tal. E, quer ganhar a vaga no grito. Técnico estrangeiro não aceita jogador que queira ganhar a vaga no grito. Não aceita. E o cara não está aceitando, é isso. E normalmente quem escala o goleiro é o treinador de goleiros. Normalmente, porque o cara dedica ali. Então, se o Hugo teve preferência, porque o Hugo vem treinando bem. É um ponto. Tá? Os outros, talvez o Diego não esteja ao mesmo ponto, tá? Mas treinamento vem treinando bem. Logicamente que treino, jogo é jogo. Mas também coincidiu numa fase que o Santos machucou, Diego também estava contundido, e aí não ia Mas o Santos nunca foi titular absoluto do Flamengo, não. Inclusive, mas ainda não, mas era questão de até um pouco de coerência. Será? Fazer um revezamento. Tem minhas dúvidas, hein? Eu acho que se ele não tivesse machucado, ele já seria o titular do Flamengo. Já estaria como titular do Flamengo. Sérgio, por quê? Tem minhas dúvidas. Por que o goleiro também não pode revezar? Claro que pode. Você tem que ter o goleiro reserva também em ritmo de jogo. Então, claro. Fez o revezamento. Teve azar que nesse revezamento. Até porque o goleiro pode ser expulso também, né? Cara, olha só, a torcida do Vasco teve um campeonato traumático. Eu não sei se vocês lembram, o Vasco tinha 3 goleiros, né? E cada um que entrava, falhava. Aí o outro entrava, falhava. Aí o outro entrava, falhava. É isso, cara. Posição de goleiro é confiança, cara. O técnico tem que ter confiança no cara. Não tem jeito. Não só o técnico também, né? A zaga também tem confiança. E uma das deficiências do Hugo que você vê, ele não sabe, como a deficiência de todo goleiro, a maioria do goleiro brasileiro, não sabe sair do gol. Não sabe. Bola ali dentro da pequena área, cara. Goleiro. O goleiro que saía muito bem do gol era aquele Bruno do Flamengo, lá, da confusão. Ele saía muito bem do gol. Os pés muito bem. Hoje ele seria uma luva. Hoje, se não tivesse acontecido toda aquela porcaria que ele fez, aquela besteira toda, ele hoje seria com certeza. Pés muito bem e muito bom. O Sérgio Zobelli falou dos goleiros do Vasco e me deu uma ponta de saudade de Vanderlei. Poxa. Quando ele fala do goleiro do Vasco, eu lembro daquele gol do Pet, a bola lá no ângulo, aquela mãozinha tentando... aquele ali era outro freguês. Eu lembro também do Zé Carlos pulando lá, tentando alcançar a bola do Cocada e não pegou. Então, vai lá. O Leão tá procurando do Tita também, lá, que o Zé Carlos até hoje não conseguiu pegar também. O Cantarelli, que cansou de tomar gol do Dinamite. Então é isso aí. Que valeram títulos. Não é um jogo Vamos dar
Vamos dar aquela... Não, César, mas você também é injusto, né? Você vai falar negócio de gol de título com o Zubelli, ele vai ter que lembrar o gol do Cocada. Foi a última vez que fizeram. Não, o juiz, né? Aliás, Mariola, a Flaprés, eu tinha 10 anos, né? O Wright, eu tinha 10 anos. Aquele gol lá de 2014, do Márcio Araújo, né? Isso aí. Vamos virar a chave, vira a chave. O César Zubelli acaba de se hidratar, né? Tá calor. Então, se ele tivesse aqui no Brasil, se ele tivesse aqui no Rio de Janeiro, quase tirando a camisa, na região sul-fluminense, ele estaria contratando os serviços da cervejaria Vila Alemã, que tem um show que tem tradição alemã. O escritório de distribuição no sul fluminense fica na Avenida Amazonas 210, Vila Muri, em Volta Redonda. O Telezap anota aí, 99295-6565. 99295-6565, barris de 30 e 50 litros. Se você contratando os serviços da cervejaria Vila Alemã, a galera instala aí a chopeira, a serpentina, né? O barrilzinho, tudo pronto para você degustar o verdadeiro barris de 30 e 50 litros. Se beber, não dirija, meu caro Rudy Oliveira. Muito bem, vamos para o intervalo. Metade do programa só falando do Flamengo, acho justo. Eu vi. E ó, depois meia hora falando do Flamengo. Eu não vou falar depois vocês se viram rápido aí com esse time de vocês. 6h37. Vamos nós? Vamos nessa de volta? 7 minutos. 37. Vamos nessa falar do Flusão? Fluminense! Bom, rapidamente, meus amigos, falar aqui que hoje, com a presença de Ganso no embarque rumo à Argentina para o duelo com a União Santa Fé pela Copa Sul-Americana, o Fluminense deve ter mais uma vez o camisa 10 atuando ao lado de Natan, algo que aconteceu poucas vezes até aqui. No lado de Natan, aconteceu poucas vezes até aqui nessa temporada, tá? A dupla carrega grande expectativa na torcida tricolor, mas só foi testada durante 118 minutos por enquanto, tendo apenas 2 jogos como titular. Até 19 minutos do segundo tempo contra o Volta Redonda, no Luso Brasileiro pelo Carioca, nos 6 minutos finais contra os Milionários da Colômbia em São Januário pela Libertadores, durante os 28 minutos do segundo tempo contra o Júnior Barranquilla da Colômbia no Maracanã pela Sul-Americana e nos primeiros 18 diante do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Com Abel, Natan, que era reserva, e Ganso, titular nas finais do Carioca, só atuaram juntos em 2 das 26 em que o treinador comandou o Fluminense. Em 2022, Dejan recuperou espaço na equipe e passou a receber chances. Com isso, a dupla esteve em campo em 2 dos 4 jogos com o atual técnico e provavelmente só não jogarão mais juntos por causa do desfalque de Ganso, né? O meia sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita ainda no primeiro tempo contra o Palmeiras, no dia 8 de maio, o que interrompeu a parceria e tirou camisa 10 dos últimos 2 jogos do tricolor. Quase 20 dias depois, Ganso está recuperado e volta a ser relacionado. Antes do embarque da equipe rumo à Argentina na terça-feira, ontem, né? O meia foi questionado sobre o entrosamento com o Natan, já que a dupla ainda não conseguiu jogar muito tempo junta e elogiou o companheiro. Ele disse: o Natan é um grande jogador, não só ele comigo, mas os outros companheiros também. A gente vai poder ajudar muito o Fluminense sempre a vencer os jogos. O Fluminense joga hoje, né, pela Sul-Americana lá contra a União Santa Fé. O jogo é daqui a pouquinho, 7h15, lá no estádio 15 de abril, na Argentina, pela penúltima rodada da Sul-Americana. Será a primeira vez que o Flu jogará no estádio. O tricolor é o terceiro colocado do Grupo H, 1 ponto atrás dos argentinos, que estão na liderança. Apenas um da chave se classifica e uma derrota elimina matematicamente o tricolor. Quer dizer, o Fluminense hoje pode vencer e voltar de lá bonitão na foto, ou se perder, aí, amigo, já era, tchau. As notícias do Fluminense com Ganso e Natan jogando daqui a pouquinho, 7h15. Já a gente faz aquele bolão sensacional onde ninguém acerta porcaria nenhuma.
Vasco acho que joga amanhã. Sérgio Zubelli, com a palavra. Se abrir o microfone é melhor, Sérgio. Posso falar, Sérgio Martins? Você não estava falando porque você deixou seu microfone fechado. Não, tá certo. Meu amigo, voltou esse, né? Meu amigo Rudy Oliveira, César Mackenzie e Getúlio Oliveira. Fala, meu amigo. Bom, exatamente aí. O destaque é que os times rivais do Vasco começaram chororô. Começaram cedo, inclusive, né? Depois do espetáculo que a torcida do Vasco deu domingo, que até o goleiro do Bahia ficou até atordoado, né? Deu entrevista, parecia que não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas tanto o Bahia quanto o Sport, o Cruzeiro e o Grêmio estão reclamando que o Vasco vai jogar em Manaus contra o Guarani. E vocês sabem por que eles estão reclamando? Diga! Não esconda nada. Não é porque é em Manaus, não é porque o estádio é ruim, porque é uma arena de Copa do Mundo, né? É um estádio maravilhoso. É por causa da torcida. Eles falam assim, pô, mas o Vasco tem muita torcida em Manaus. Aí, pô, o que eu posso fazer? O Guarani, já foram vendidos mais de 35 mil ingressos de 42 mil colocados à venda. Então, provavelmente vai ser casa cheia amanhã. Vocês têm ideia de quanto o Guarani vai ganhar? Porque a renda é 100% do Guarani, né? Porque o Guarani é o mandante. Se vender todos os ingressos nesse valor, a renda estimada de 3 milhões e 200 mil reais. Sabe quando é que o Guarani vai ter uma renda de 3 milhões e 200 mil reais num jogo deles? No Brinco de Ouro da Princesa, nunca. Não, nem se enchesse 10 vezes lá o Brinco de Ouro da Princesa, dava esse valor, César. Nem no brinco, nem na pulseira, né? Então, pô, é lógico que os caras falaram assim, peraí, vai encher lá? Vamos... Aliás, o Vasco podia jogar em Brasília, ia lotar, ia jogar em Natal, ia lotar, ia jogar em Fortaleza, ia lotar, ia jogar em Salvador, ia lotar, em Recife, você podia botar em qualquer lugar, que esse argumento aí do Bahia, de todo mundo aí, não ia valer de nada. Mas voltando ao que interessa, né? O time viajou... O time viajou ontem para Manaus e mandei o vídeo para vocês, né? 3h30 da manhã no aeroporto, deviam de ter aproximadamente umas 500 pessoas esperando o Vasco chegar. 3h30 da manhã, gente. 3h30 da manhã. Não é, 1 milhão durante o dia, não. Não. Umas 500 pessoas tinham, com facilidade. Então, assim, o Vasco... né, vai jogar em qualquer lugar do Brasil, vai ser sempre a maior torcida, não tem jeito. É isso aí. Tirando alguns centros, né? São Paulo, se for jogar com alguns. Mas se dividir o estádio, falar assim, ó, metade para cada torcida, vai dividir o estádio. Então, isso. Né? Exatamente. Então, o Vasco vai jogar amanhã contra o Guarani. E vocês sabem qual é a zaga do Guarani? Vocês têm ideia de quem é a zaga? Leandro Castan e Hernando. E tem um negócio do ex, então, hein, cara? Tem 2 ex, Esse negócio de ex é complicado. Eles ainda pertencem ao Vasco ou não? Não tem mais nada a ver com o Vasco. Então, o time do Guarani, a zaga é do Vasco. O volante, né, o Bruno Silva também jogou no Vasco. Então, tem um monte de ex-jogadores do Vasco jogando no Guarani jogou no hoje. Botafogo também, não é isso? Jogou. E diferentemente do Vasco, que saiu com a torcida apoiando, lá em Campinas, o Guarani que está na zona de rebaixamento, eu vi um vídeo, né? O segurança do Guarani chegou a dar um tiro para cima, que a torcida partiu para dentro dos jogadores que estavam embarcando no ônibus para ir para Manaus. Foi um negócio assim meio bizarro, né? Então, assim, o Guarani está indo jogar num clima bastante hostil, né, com a torcida. E até mesmo eu acho que isso foi bom para eles, né, poderem sair de Campinas, porque aí afasta também essa questão da torcida pressionando eles. E, contudo, o Vasco vai jogar sem Nenê,
né, seu principal jogador, e agora vamos ver, né, o que vai acontecer sem o Nenê, e o Yuri Lara, né, que é o volante titular. O time que treinou hoje, que deve ser o time para amanhã, é Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar. Aí que está a novidade, né? Andrei Santos jogando na posição original dele, que é primeiro volante. Juninho mostra seu potencial. Bruno Nazário, o ídolo de Getúlio Oliveira. Sim, gosto muito dele. Getúlio está no banco. Eu também estou, não? Getúlio está no banco. Estou no banco. Figueiredo, Raniel e Gabriel Peck. Esse deve ser o time titular. Eu gosto do Figueiredo, Daniel Peck. Gosto desses dois. Gosto muito desses garotos aí. Gosto mesmo. Eles dois estão jogando de uma forma tática muito interessante, né? Porque você vê, eles jogaram muito bem contra o Bahia, taticamente falando. O Peck não teve um jogo tão bom, mas taticamente jogou bem. Quando o Vasco está se defendendo, o Vasco às vezes faz uma linha de 6, né? A primeira linha do Vasco é de 6. Então fica difícil para o outro time penetrar na defesa do Vasco. Então, por isso que também o Vasco tem uma das melhores defesas da Série B, com só 3 gols em 7 jogos. É isso aí, meu amigo Rudy Oliveira. Amanhã, a Arena da Amazônia lotada, mais uma vez, em Manaus, é uma cidade que eu adoro. Mas vamos Ô, Sérgio Zubelli, e aquele Um de cada vez. Eu sei que vocês me amam, mas um de cada vez. Não, eu só quero saber do churrasco. Bahia e Vasco na zona, né, de classificação. O Sport não é campeão brasileiro, está em segundo. Não. Grêmio, 87? Tem o Grêmio, no máximo ele tem uma Série B que o Vasco também tem. Grêmio e Guarani foram campeões brasileiros, estão fora. Hoje não se classificariam. Tem 5 campeões brasileiros e um mequetrefe, que é o Sport. Essa Série B tá duríssima, tá? Sim. O ano passado também. Eu acho que essa Série B, diferente da do ano passado estava nivelado por baixo, então tinha uns 10 times ali no bolo. Né? Uns 10 times que podiam subir. Nessa eu acho que está concentrado em 6. São 6 times que vão brigar para subir. Os outros times são muito fracos. São muito fracos. Cruzeiro. Você tem o Novo Horizontino aí bem pontuado, até agora. Mas César, ano passado, na 7ª rodada, você sabe quem era o líder da Série B? Você sabe quem era? Quem? Era o Vasco? Brusque. Não, o Brusque. Brusque, né? Brusque era o líder da Série B. E o Brusque, até a última rodada, quase igual o Rubinho Barrichello, não chegar na final, eles dão uma freada. Então é isso. Então, até início do campeonato engana muito. O César também não entrou. Ô César, até 3 ou 4 anos atrás, eu não me recordo direito, quem foi o campeão da 3ª rodada na Série A? Ramonismo. E acabou caindo, não quer dizer nada. Bom, são as notícias do Vascão da Gama. Daqui a pouquinho a gente vai dar os pitacos também para esse jogo de amanhã. Você está curtindo Pois é, o GG daqui a pouquinho, ele vai falar do fogão. Mas, claro, GG, que a gente sabe que o comercial é muito rápido. Você fica aí rapidinho. A gente acredito que quando faltar 5 minutos para 19 horas... Vou dar uma corridinha aqui no quarteirão e ainda vai dar umas 3 voltas no quarteirão. Começa o programa, ele nem está em cena. Aí, quando o Ruth está falando do Fluminense, ele deixa quebrar prato, cair não sei o quê, faz um barulho, atrapalha todo mundo, faz as perguntas... Aí ele lembra de guardar o vibrador que ele esqueceu no negócio. Ele ainda quer falar do Botafogo, tá bom. Complicado. A gente vai faltando 5 para as 7. Bora falar do fogão! Cadê o GG Malvadão? Fala, GG. Buenas noites, meus amigos. Buenas noites. Você curto e grosso, tá bom? Pois é. Titular do Botafogo em todos os jogos no Campeonato Brasileiro.
O lateral direito Renzo Saravia mostrou satisfação com a evolução apresentada pela equipe na temporada. Sem deixar de ressaltar que ainda há pontos a melhorar em entrevista à Botafogo TV. O argentino destacou a parte física e a intensidade do time alvinegro sob o comando do técnico Luiz Castro. Ele disse o seguinte: fico feliz por estarem nos dando todas as condições para que no dia a dia estejamos 100% fisicamente. Estamos crescendo muito também nesse aspecto. Somos uma equipe muito intensa que não para de correr tanto com a bola como sem. Seguimos melhorando, ainda tem muitas coisas a melhorar, mas estamos num bom caminho, disse Saraiva. O lateral comemorou a vitória sobre o Fortaleza no último fim de semana e já projetou o duelo do próximo sábado contra o América de Janeiras, que está embalado em Belo Horizonte. Para ele, o Botafogo não deve mudar o jeito de jogar, pelo fato de estar fora de casa. Olha a bonequinha rosa lá na cama. Feliz pela vitória na nossa casa, com a nossa torcida. Sabemos que seria um jogo difícil contra uma grande equipe. Acredito que, em linhas gerais, fizemos tudo para conquistar o resultado. Buscamos a vitória durante todo o jogo. Vamos jogar da mesma maneira contra o América. Temos a mesma forma de jogar tanto no nosso campo como no visitante. É assim que vamos tratar e vamos seguir nessa linha de em busca da vitória. É isso aí. Já o Luiz Castro arruma a defesa do Botafogo de uma maneira surpreendente. Quando o técnico Luiz Castro assumiu o Botafogo, as análises sobre o português davam conta de que o time levaria muitos gols, pois teria o hábito de jogar aberto. Além disso, existia uma preocupação se a defesa do alvinegro suportaria isso. Entretanto, passado 8 jogos, sob o comando da nova comissão técnica, o time levou 7 gols e marcou 16, sendo que dos 7 gols que sofreu, 4 foram nos 2 primeiros jogos, quando estava na fase mais preliminar possível de Castro no clube. Luiz Castro arrumou a defesa do Botafogo de maneira surpreendente. Eu falo isso porque de maneira surpreendente, porque o Botafogo, de fato, é um time com uma vocação ofensiva que não vimos no clube nos últimos anos. Isso é uma grande verdade. Isso não tem nada a ver se está atacando ou de maneira correta, mas que joga para frente, isso que não resta dúvida. Daniel Borges, ele foi eleito até o melhor jogador do Botafogo, né? Foi uma solução perfeita para resolver o problema do lado esquerdo. Seus números no torneio mostram isso. Já Saraiva está completamente à vontade do lado direito. Já na zaga, Vitor Cuesta assumiu, né, a posição rapidamente. Canu cresce a cada semana e o Joel Carles é um reserva de luxo. Se é que dá para falar de reserva e titular no Botafogo, de Castro, de entregar o futebol. Gatito não precisa nem dispensa comentários. Boa fase dos defensores acima citados é fundamental. É um processo com volantes que sabem sair jogando e armar jogadas como Patrick de Paula e Luiz Oma, o que se oferece na frente como Tchê. A química entre os dois setores é algo que pode fazer diferença para o Botafogo no restante da temporada. O Botafogo de Luiz Castro, volto a repetir, está cada vez mais equilibrado na parte defensiva. Isso vai permitir ao treinador trabalhar do meio para frente. Com certeza veremos um crescimento ofensivo em pouco tempo. Assim evolui o nosso Botafogo, que está embalado, malvado e joga com o América de Minas Gerais. Essas são as notícias do meu Botafogo. Cumpri exatamente o horário, 19 horas em ponto, em Brasília. É com você, de Oliveira. Ô, Getúlio, mas vou te fazer uma pergunta hoje. Hoje quem vai fazer a pergunta sou eu e para você. Você acha que o Botafogo, ele sofre, entre aspas, não só, mas ele hoje, ele está no mesmo aspecto que a gente falou semana passada aqui do Vasco, que é a questão de salários em dia, um ambiente melhor, tal, e o time evoluiu dentro de campo de maneira natural, independente. O técnico é bom, mas independente. Veja bem, alguns jogadores são remanescentes do ano passado.
né? A forma de jogar é diferente, a cobrança do próprio técnico é diferente, apesar do Anderson também cobrava muito bem isso. Agora, a verdade, cara, entrou dinheiro, filho, o cara começa a jogar bem. E o técnico, como você mesmo já falou, como o próprio Sérgio Subelli falou, se não estiver jogando bem, filho, o cara tira. Tem aquela coisinha de que ele é bonzinho, ele é bom, é ruim. Não está jogando, fora, entra outro no lugar. Então, acho que o Botafogo está na linha certa. Eu acho que o Botafogo surpreendeu muito a todos, porque não se esperava que o Botafogo tivesse assim uma crescente tão rápida, né? Mas, pelo que eu tenho visto, tenho ouvido, a diretoria, né, tanto a comissão técnica, ainda está trabalhando o Botafogo e não estão pensando aí em ser campeão, nada disso. Estão pensando em pegar uma Libertadores da América, se for possível. Sandálias da humildade. Exatamente, César Mackenzie. Ainda tem a janela, né? Agora, ainda que o Botafogo vai ter a oportunidade de contratar outros jogadores, que isso vai ser muito bom para o Botafogo, como é hoje para o Flamengo. Porque o Botafogo hoje não é igual ao Flamengo, né? O Flamengo olha para o Paulo Souza, olha para o banco e fala assim: eu sei quem eu posso colocar, né? Sai um, entra outro, há um equilíbrio. O Botafogo ainda falta esse equilíbrio de ter um reserva à altura, e eu acredito, como o César Mackenzie sempre falou, o reserva tem que estar à altura do titular, senão não dá jogo. Então, acho que é por aí. Não sei se eu respondi ao Rúdio Oliveira se era isso que ele queria ouvir. Ô, GG, mas o Paulo Souza tem hora que ele faz umas substituições que você só ouve aquilo assim, ó. Houve um equívoco. Entendeu? Mas enfim, segue. Isso é uma questão de técnico português para português. Nem todo português é português, né? Tem essas coisas. Mas os portugueses agradam. Os portugueses agradam é aquela parada. Din-din batendo em dia é 80% do negócio. Você vê o cara que é dono da SAF balançar lá, aquela. Mas ó, o Flamengo já foi campeão várias Mas vezes. olha, Salário atrasado, sem pessoal sem pagamento. O Getúlio, falando do Textor aí, a festa que ele fez, né? O ídolo do César Mackenzie, o Mauro César Pereira, falou que se ele tivesse em São Januário domingo, ele ia ficar chorando uma semana de emoção. Ô Rude, ô Getúlio, o Mauro César é ídolo de quem? Ele, em vez de prestar atenção no que o Getúlio tá falando, ele estava pesquisando aí quem. Ele estava vendo aí o Mauro César. E ele é meu ídolo, olha só. O cara só... Ídolo de César Mackenzie. Mas todo dia ele fala alguma coisa que o Mauro César disse. Ô, César, alguém acertou o bolão? Do Flamengo? Eu, tecnicamente, cheguei perto, né? Chegou perto. Não, tecnicamente não existe. Eu botei 2-0, foi isso? Quanto eu botei? Não, o Flamengo, o Getúlio botou 1-0, coloquei 4-0, o Rude botou 2-1, 2-1. Universidade Católica, e o Sérgio Zubelli colocou 1-1. Quando estava 1-0 o Flamengo, eu falei, eles vão virar. Então, vamos ao bolão. Agora Fluminense. Vamos ao bolão. Os dois jogos. União Santa Fé e Fluminense, depois tem Guarani e Vasco. União Santa Fé e Fluminense. Getúlio Oliveira. União. É lá ou aqui? Pegou, né, rapaz? Vai ser transmitido lá na Colômbia. Lá na Colômbia. É na Vou te dar uma dica, hein? É na Colômbia. É na Colômbia. 1-1. Eu botei o voto sobre o seguinte: 2-1 União Santa Fé. Rude Oliveira. Não, Rude não. Sérgio Zubelli. Cara, o Fluminense tem que ganhar esse jogo, né? O Diniz está ainda na cota dele, né? Dos 10 jogos. Acho que vai ser 2-1 Fluminense. Vai ser 2-1 Fluminense. 2-1 Fluminense. Rude. Eu não tenho essa animação. Eu acho que vai ser 2-0 para o União Santa Fé. O cara cobre o Fluminense, não cobre isso. 2-0. Vou cobrar meu amigo lá depois. Vai, César Mackenzie. Aproveita então, já embala aí Guarani e Vasco da Gama.
Esse lá. aí é pela Série B, já é o brasileiro Série B, não é isso? É, Série B, é lá. Então, o jogo Aqui. lá na Amazônia. Mando de campo do Guarani. Guarani. Então é Guarani e Vasco. Vasco, é. Porque se fosse Copa do Brasil, eu ia achar meio estranho, né? Que o Juazeirense já eliminou um time. Enfim, já foi até eliminado também o Juazeirense. Mas eu acho que o Vasco leva esse jogo aí. Vai ser um jogo de festa, vai ser a torcida do Vasco, vai lotar a maioria no estádio lá. Não vai ter jeito, não, cara. Isso aí vai ser. O Vasco. Até congelou. Quanto, Vasco? 2-0. 2-0 Vasco? 2-0 Vasco. Olha, eu vou o seguinte, eu também acho que vai ser festa, barababá, peripipi, poropopó, eu vou de 3-1 Vasco da Gama. Getúlio. Vocês estão animados, hein? Pô, olha, com toda essa festa, com toda essa torcida, com todo esse clima festivo, eu acredito que vai dar 2-1 para o Vasco da Gama. E agora quero ver você, homem de pouco café, o homem de gelo. Eu, os outros jogos, falei que ia dar um placar mais elástico e o Vasco goleou de 1-0. Então amanhã vai ser uma goleada. 1-0 Vascão. 1-0 contra do Castan, hein? Gol contra do Castan. Cara, com o estádio lotado. Não, eu ia falar agora que o César botou 3-1. Eu falei, cara, com o outro lado, com o Leandro Castanho e Hernando, não tem como ninguém fazer gol. É muito azar, porque cara. Tem o ex, né? Tem um problema do ex, por isso que eu botei 2-1. Vai ser 1-0, assim, aquele golzinho chorado. O importante são os 3 pontos. Eu já falei, cansei de falar. O importante são os 3 pontos. Segundona é pontuar, filho. Pra mim vai ser um de Andrei e 2 de Figueiredo. Vamos ver, né? O gol de Castan de cabeça. 3-1. Muito bem. Para a gente fechar o nosso Peladeiros, sexta-feira a gente vem para saber como é que foram esses jogos e falar mais do seu time. Um abraço para o Sérgio Zubelli, para o GG Malvadão e para o César. Ô César, o pessoal falou sexta-feira você trocar de roupa no programa. Não, é porque isso aí é uniforme, rapaz. Você não sabe. É uniforme. Ele chegou do trabalho. Esse colete aqui. Então tá liberado. O outro da outra vez era o colete azul, esse é preto. Isso. Esse colete aí é passe aí para entrar nos lugares. Entendeu? Mas se um dia eu chegar muito estranho, é o tal do... Meu Deus. Vamos nessa. Vem aí a voz do Brasil. Tchau, tchau. Coração,